Bom, senhores, boa tarde. Mas não é nada, obrigado por vocês terem voltado do almoço. Sei que isso é bem difícil, principalmente no sábado, depois de uma manhã lotada que a gente teve aqui. Mas vamos lá, a ideia da sessão é a gente falar um pouquinho de como a gente pode trazer o Azure Machine Learning para dentro do nosso cotidiano, para que a gente faça aplicações e consiga consumir recursos que a gente tem em cima da plataforma de aprendizagem de máquinas, para que o nosso aplicativo consiga dar aquele passo extra dentro da uma tomada de decisão, uma possível análise preditiva, para a gente até adiantar alguns acontecimentos que poderiam ter algum problema na nossa aplicação no futuro. Eu tenho uma consultoria, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso aqui. É uma consultoria focada em dados, então caso você precise de alguma coisa relacionada a dados, desde a parte de estruturação do banco até a tomada de decisão. Aqui tem, ali embaixo tem meu e-mail lá corporativo, caso vocês precisem de alguma coisa, fique à vontade para entrar em contato, que a gente fala sobre isso, ou tenta ajudar o seu problema. Me apresentando, meu nome é Diego Nogari, eu sou MVP da Microsoft em cima de Data Platform desde 2008, então já tem um tempinho que eu venho falando e colaborando e fazendo algumas coisas relacionadas à parte de plataforma de dados junto a esse reconhecimento da Microsoft. Aqui tem alguns links caso vocês queiram acessar ou ter algum avanço em cima de assuntos de plataforma de dados como um todo. Nesses links aqui vocês conseguem pegar algumas coisas. No canto inferior esquerdo tem algumas fotos de livros que eu participei, seja direto como autor ou como coautor ou de alguma forma participando de uma colaboração do livro. Bom, vamos lá. Qual é o propósito dessa apresentação? A ideia da gente falar disso aqui é mostrar o Machine Learning, né, em cima da plataforma do Azure, mas não focado só no Azure Machine Learning, tentar trazer o porquê disso para as nossas aplicações e para a nossa tomada de decisão. Um ponto super importante disso é a gente olhar, aqui é um gráfico do Google, tá, de buscas, as buscas que são os termos de buscas que são realizados dentro da plataforma, e a gente vê um crescimento absurdo da parte de Machine Learning. De novo, não olhando só para Azure Machine Learning, olhando para Machine Learning como um todo. Essa linha azul, ela vem numa certa frequência até mais ou menos 2012. Daí ela começa a subir verticalmente, subir quase que exponencialmente, né? Então uma subida bem significativa. Se a gente olhar a parte de Big Data, que está aqui em verde, ela vem bem flat, bem baixo aqui, até mais ou menos final de 2011. O final de 2011 foi o momento onde a gente teve vários players falando sobre Big Data. Microsoft, Oracle, Google, Amazon. Eles começaram a provocar o mercado e falaram, cara, Big Data, Big Data, Big Data, Big Data. O que aconteceu? Dessa época para cá começou a ter esse boom de informação. Mas porra, Big Data não é daqui, cara, de final de 2011. A gente já fala, ou já lê coisas sobre Big Data há um puta tempo. Então, você tem que tomar cuidado que isso aqui não é uma tecnologia nova, tá? Uma tecnologia que está tendo um avanço agora muito grande. Isso não quer dizer que ela foi criada agora, esses últimos 6, 7 anos. E se reparar, eu venho daqui, tá, gente? Eu venho dessa linha vermelha. A minha carreira inteira foi trabalhada em cima de BI. Só que, infelizmente, isso que está vindo numa decadência frequente. A gente está vindo num declive em cima dos termos buscados de BI, porque a gente está tendo outras tecnologias que estão suportando essa brincadeira aqui. Eu até cheguei a exportar os dados do Google Trends, joguei ele no Power BI agora há pouco, porque eu vi a palestra do Fernando, também achei que valia a pena a gente brincar, né, mostrar isso aqui. Aí eu catei esses dados aqui e fui colocando para cá, para a gente ver essa evolução ano a ano de como que os termos estavam sendo buscados, sendo trabalhados em cima do Power BI, ou em cima do Google, né, da plataforma. Aí eu fui mostrando aqui ano a ano como estava sendo essa tendência. E reparem, 2017 dá um estragado porque está muito recente ainda, a gente está olhando a informação já agrupada por ano. Então reparem, aqui a linha amarela no caso, né? Aqui em cima tem a legenda, é a nossa busca aqui sobre Machine Learning. Então não é mais uma brincadeira, a gente fala assim, vamos falar porque está na moda. Não, cara, não é só questão de estar na moda, a questão que isso aqui está vindo de fato com um poder muito grande para a gente avançar a forma como nós tomamos decisão em cima do nosso aplicativo. Tá? E eu até falei pro
pro Benito, quando a gente estava falando sobre a organização da palestra, eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa, vou só mostrar um Power BI rapidinho, porque o Garcia vai trabalhar bastante em cima disso, então não vou nem me prolongar em cima daqui, né? Mas acho que dá pra gente ver o potencial da própria ferramenta usando dados que não são necessariamente muito bem estruturados. A gente teve que fazer uma limpeza nos dados para que ele pudesse funcionar e apresentar dessa forma. É só uma outra forma da gente ver esse mesmo gráfico aqui, tá? Enfim, a ideia é que a leitura que eu quero que vocês tenham desse gráfico aqui é a gente está vindo com Machine Learning numa busca absurda e estamos quase que parando já com Big Data, que é a maior tendência. Nossa, profissão do século XXI, Big Data, trabalhar com Data Science. A gente já passou BI, já faz um tempo, então acho importante se a gente está focando nossa profissão, nossa carreira em alguma coisa de tomada de decisão, faz muito sentido olhar para esses caras. Data Science, Machine Learning, Big Data, beleza? Bom, quando a gente fala de aprendizagem de máquina, que é uma tirinha do Gilbert, que acho que faz bastante sentido a gente olhar para ela, né? E aqui basicamente é o seguinte, a máquina, o aprendizado de máquina, o que a gente faz no fim das contas, é aprender o comportamento, ou entender o padrão que nós temos de comportamento dentro dos sistemas. Do sistema que eu estou dizendo, não só o sistema computacional, estou dizendo qualquer outro sistema. A minha filha, por exemplo, a minha esposa, ela conversa, toda hora ela fica assim, né? Ela fala, tipo, quase que uma italiana. A minha filha fica brincando e fazendo isso aqui, tipo, imitando a mãe. É um reconhecimento de padrão. Ela está identificando aquele padrão naquele sistema e está copiando porque ela acha que é decente. Então, ela segue, ela aprendeu com alguns outros aprendizados, né, com uma forma que ela foi absorvendo essa informação dentro do sistema do que ela vive ali e está copiando. Aqui nada mais é do que isso. A gente está falando de usar, nesse caso que é como é computacional, usar equações matemáticas por trás para interpretar algumas determinadas ações. A gente pode reconhecer o padrão daquele comportamento e prever alguma coisa baseado nesses comportamentos do passado. A gente consegue prever um evento futuro baseado nisso. Basicamente, quando a gente fala de Machine Learning, é isso. O que eu vou conseguir avançar a minha aplicação ou tomar uma decisão pré que ela aconteça. Fazer uma análise preditiva. Eu vou predizer algo. Tá? Olhando para isso, né, olhando para Machine Learning, a gente consegue separar os grupos de algoritmos que a gente vai trabalhar em vários grupos. Esses grupos de algoritmos que atendem essa nossa necessidade, essa nossa forma de desenvolvimento do software, ela faz com que a gente consiga resolver problemas muito específicos. Então, quando a gente olha para os grupos de algoritmos possíveis dentro do processo de Machine Learning, aqui eu elenquei 4 grupos. Mas existem mais do que esses aqui. É a ordem que eles estão nessa pirâmide que não tem nada a ver com ordem de prioridade, tá? Cada um deles tem uma necessidade específica, cada um deles resolve um problema específico, cada um deles tem um grupo de algoritmos por trás que dão suporte para que isso aqui possa acontecer. Por exemplo, algoritmos de classificação. Algoritmos de classificação eles servem para que a gente possa fazer análise de classes e consiga agrupar resultados em cima dessas classes. A gente está fazendo classificação de algum elemento. E geralmente uma informação categórica. Quando a gente fala de classificação, quando a gente fala de descoberta de alguma coisa categórica, é voltado para o lado textual. Então quero identificar, por exemplo, nessa sala aqui, cores das camisetas. Camiseta branca, camiseta preta, camiseta vermelha, camiseta azul, camiseta verde. Isso é um grupo, é uma classe que a gente chama de, dentro da estatística, de um valor categórico. Ele não é um valor numérico. Se eu quisesse separar isso por idade, poderia ser a idade de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, isso são valores numéricos. Por que ele é numérico? Porque eu sei qual que é o intervalo que eu tenho de espaço entre um e outro. Tá? Se eu pedisse para vocês, olha, avaliem aqui a apresentação e dê uma nota de 0 a 10. Esse valor é numérico, né? É um dado numérico. Só que esse dado não é, dentro da estatística, um dado numérico, ele é um dado categórico. Porra, mas é número. Ele é número, mas não tem um intervalo muito claro do que é o pulo que você vai dar de um número para o outro. Então, se você pula, por exemplo, a minha experiência com essa apresentação, eu daria uma nota 2. Sei lá, o Lucas fazendo essa avaliação aqui, ele daria uma nota 5. Mas, porra, é a mesma apresentação, a mesma coisa. São números. Só que a gente não tem muito claro qual é o padrão de pulo entre o 1 e o 2, o 2 e o 3, o 3 e o 4. Então, a gente não pode classificar esse dado como um dado numérico. Quando a gente fala então, de classificação,
gente está falando de fazer essa classificação, fazer a separação desses elementos dentro desses grupos categóricos. Essas coisas que não são medidas, tá? Não é mensurável, beleza? Então, quando separa para cá, a gente tem dois tipos de classificação: classificação binária e classificação multiclasses. O exemplo que a gente vai trazer aqui daqui a pouquinho é uma classificação binária voltada para uma instituição financeira de empréstimo de valores monetários. Então, a gente vai desenvolver uma parte do sistema que ajuda o cara que está fazendo empréstimo do dinheiro a emprestar ou não dinheiro baseado em várias variáveis, em vários comportamentos passados de outros caras que emprestaram dinheiro, já pediram dinheiro emprestado. Então, essa é a classificação. O processo de regressão ele é muito parecido com classificação, só que ao invés de a gente separar esses valores em classes de valores categóricos, a gente vai olhar esses dados do passado para poder dizer qual seria o valor dessa variável que a gente está buscando, que no caso a variável dependente, que ela depende de várias outras variáveis, só que olhando sempre para valores numéricos. Tá? Então, valores categóricos, valores numéricos. Detecção de anomalias, a gente está olhando para um certo grupo de informação. Geralmente a gente olha a detecção de anomalias dentro de uma timeline, a gente vê o comportamento acontecendo dentro daquele segmento e vendo isso, vendo a evolução desse cara no decorrer do tempo. Essa análise de detecção de anomalias, normalmente a gente usa junto a um processo que a gente chama de séries temporais. Então a gente consegue identificar que uma determinada ação houve numa... A gente olha, por exemplo, separação todos os meses. Igual a gente estava vendo ali do gráfico anterior, esse gráfico daqui. Se todos eles seguissem esse padrão, e em algum determinado momento aqui, essa barrinha azul subisse e voltasse, continuasse o mesmo padrão comportamental, esse pico que ela teve neste momento, ele seria uma anomalia. Não é uma fraude, não quer dizer que ele está errado ou que está certo, é uma anomalia porque ele está fugindo do padrão comportamental que ele já tem. A gente analisa com detalhes esse acontecimento, identifica que isso aqui é uma fraude, ou é um processo anômalo no sistema, ou até um processo correto. Houve alguma ação que impactou para que aquele pico azul fosse gerado, fosse criado. É isso aí, dentro do nosso processo, a gente tem que começar a interpretar. Se isso aqui não é uma fraude, tem que começar a interpretar que esses picos também podem existir e não levá-los mais como sendo uma anomalia no próximo análise. Então, processos anômalos, né? O processo de detecção de anomalia, ele serve justamente para a gente chegar nesse grupo de processos. Outro grupo que é super importante aqui para a gente trabalhar é a questão do aprendizado de máquinas não supervisionado, que é onde eu olho valores numéricos e consigo agrupar esses valores em grupos baseado em determinadas variáveis, determinadas características daquele conjunto de dados. Isso aqui é muito útil para a gente pegar, por exemplo, cara, eu tenho aqui todas as pessoas na sala, a gente coleta várias informações, vários dados de vocês. Esses dados a gente começa a agrupar e por proximidade, por questão de similaridade desses dados, a gente consegue começar a montar grupos, montar segmentos dentro desse grupo, dentro dessa amostra. Com a base desses grupos que a gente segmentou, qualquer outro indivíduo que chegasse e nós olhássemos para ele e fosse, olha, me fala essa variável sua, esse resultado dessa pesquisa, desse questionário. Com base nessa pesquisa desse cara, a gente poderia colocá-lo em determinados grupos já pré-calculados. Então não precisaria saber necessariamente quais grupos seriam esses ou como fazer esses grupos. A gente conseguiria adequar de acordo com esse processo. Um outro grupo de algoritmos que nem está marcado aqui, mas que é super útil da gente identificar para trabalhar com machine learning, são os algoritmos de recomendação. Sistemas de recomendação são super úteis, vocês usam isso daí no seu dia a dia, vocês nem sabem muitas vezes que vocês estão usando, mas existe por trás o processo de machine learning interagindo com vocês. Por exemplo, na hora que vocês abrem um site qualquer lá e aparecem, olha esse produto aqui. Em algum momento você teve alguma interação com aquele produto ou teve alguma intenção de olhar aquele produto, ou produtos similares àquele. Por exemplo, você vai num site de compra qualquer um e-commerce, compra lá 3 livros. Você nunca olhou um quarto livro desse cara. Só que com base nesses 3 livros aqui, pessoas que olharam esses 3 livros compraram esse quarto, e em algum determinado momento esse quarto livro começa a aparecer para você. Aqui é um sistema de recomendação.
Não tem um palumba por trás digitando, puta, preciso pegar esse livro. É um processo por trás, é uma equação matemática. Né? Tem uma equação matemática que está provisionando para a gente, olha, esse cara comprou o livro A, o livro B e o livro C. Ele tem X% de chance de comprar o livro D, porque outras pessoas já compraram o A, o B, o C e o D. Começa a mostrar esse livro D pro cara em tudo quanto é lugar que esse cara passar. O que acontece? Vai entrando no subconsciente do cara. Ah, pô, eu preciso comprar esse livro, essa porra tá aparecendo pra mim toda hora. E funciona, gente, é bem legal. Então assim, essas são algumas formas ou algumas técnicas que a gente tem para trabalhar em cima desse conjunto de dados, desses grupos de algoritmos, e cada um deles tem N algoritmos dentro, ou N algoritmos possíveis de serem trabalhados. Lembrando que cada algoritmo por trás é uma equação matemática. A gente vai trabalhar dentro aqui do Azure Machine Learning, porque é a propósito da apresentação, e aqui a gente vai ver quais são as possibilidades de algoritmos que a gente tem dentro de cada um desses casos, cada um desses grupos de algoritmos que a gente está falando. O uso da ferramenta, né, do Azure Machine Learning, ele acelera bastante o processo para que nós possamos ter um Machine Learning as a Service. A gente cria o processo aqui e nós conseguimos consumir de ponta a ponta, desde a aquisição do dado até o momento onde eu crio a minha REST API e publico isso aqui para o mundo. Eu crio uma API, tudo aqui dentro, eu sempre preciso programar, eu crio essa API e ele vai para fora. Tá? Ele fica disponibilizado para qualquer pessoa acessar, desde que ela tenha a chave de acesso. E o ponto bom disso daqui é que a gente usa esse cara. Puta, é ótimo, como que é? Coisa do capeta. Eu lembrava que era uma coisa do demônio, tá? Tava lembrando do lanche, mas lembrava o que era. A gente usa o coisa do capeta, né? Isso aí. A gente usa aqui a coisa do capeta para poder montar. Só que o que acontece? Se você não sabe qual algoritmo você vai utilizar, não adianta nada você saber usar o mouse para poder interagir com o software. Porque você não sabe se você vai separar o problema, que é o problema de classificação, de regressão, de clustering. Então é super importante ter esse embasamento teórico que a gente fez em 2 minutos aqui. Que, obviamente vocês estudam há 5, 6 anos para poder aprender de fato uma parada dessa, mas se a gente conseguir identificar dentro desses grupos de algoritmo qual que é a real necessidade que nós temos, a gente consegue avançar e entregar uma solução para o nosso cliente. E o ponto disso daqui, quando a gente olha uma aplicação do Azure Machine Learning, ela é muito parecida com isso daqui. Obviamente, dando as devidas proporções do que a gente está fazendo, ele segue mais ou menos esse modelo. Para quê? Para a gente estar no estágio de fazer o treinamento do meu modelo preditivo. Eu tenho algumas fases aqui de dentro. A primeira delas é fazer o treino do meu modelo. Treinar o modelo preditivo é justamente virar para esse cara aqui, a gente desenvolve toda a lógica que nós precisamos, desenvolvemos um processo de onde a gente vai coletar o dado, qual é o tipo de algoritmo que nós vamos trabalhar, como que esse algoritmo vai interagir com os outros algoritmos aqui de dentro, para eu fazer comparativo de performance dele. E performance que eu estou dizendo aqui não é questão de tempo de resposta, e sim de qualidade do meu resultado. Estou validando essa minha performance para ver qual algoritmo é melhor. Montei, fiz o treino do meu processo, treinei o modelo preditivo e decidi que esse algoritmo seria o algoritmo mais apropriado para esta base de dados. Puta, mudou meu cliente, é o mesmo segmento, sabe? Eu estou fazendo um trabalho para uma empresa de refrigerantes, peguei isso aqui, fiz um processo, funcionou para esse cara. Vou pegar isso aqui e vou trazer para cá. Fiz um software de caixinha que resolve o problema de empresas de refrigerante. Não, não vai. Primeiro que não vai funcionar, segundo que a qualidade do seu resultado vai ser horrível. Tá? O tipo de dado que está armazenado influencia, a forma como aquele dado está armazenado influencia, o dado que está armazenado influencia. Então não adianta você ter que criar um modelo preditivo que você usa para um cara aqui, ó, beleza, fiz esse cara, eu vou usar para todo mundo. Não vai. Se vocês esperam fazer isso com um processo de machine learning, não vai. Tira o cavaleiro da chuva, não rola assim. Tá? Então, esse processo, ele segue muito essa carinha, mas essa fase da gente treinar o modelo preditivo é onde eu vou pegar meus dados, vou encontrar o algoritmo mais apropriado para esses dados neste momento. Esse processo aqui pode mudar. Daqui a 3 meses mudaram os dados, mudaram a forma de interação que eu tenho, esses algoritmos que eu estou colocando, eles podem não funcionar mais.
Não funcionar, que eu digo, é começar a ter uma performance tão baixa que o resultado dele está sendo quase que aleatório. Tá? Então, assim, o processo ele é cíclico e a gente depende de um cara analisando os dados para poder falar para ele, gente, olha, esse processo está ok. Antigamente a gente chamava de estatística esses caras. Hoje em dia deram um nome mais bonito que é cientista de dados e vende mais cientista de dados, né? Então é um nome nosso comercial. Eu inclusive uso, tá? Cientista de dados. E vende bem. Então daqui a pouco a gente vai ter que olhar esses dados de novo e voltar. Porra, funcionou ou não funciona mais? Funciona, vamos manter. Não funciona mais? A gente volta para cá para ver qual é o processo que está melhor. Faz parte do jogo. É assim que funciona. Tá? Fizemos o processo e entendemos qual modelo operativo era melhor. Fizemos aqui o nosso modelo, criamos o modelo, pega esse modelo e salva, exporta ele, cria uma DLL desse cara, cria essa caixa preta. A partir desse momento, todos aqueles dados que vieram do input, eles passam a entrar aí no modo de produção, né? Passa a entrar para esse modelo preditivo e a resposta, que seria o como que aqueles dados entraram no meu modelo, qual vai ser a saída dele. A gente vai ver com um pouco mais de detalhes, fica mais simples. Mas o processo é esse. O processo é esse que a gente vai fazer. O que a gente tem de informação, né? Nesse caso desse exemplo que a gente vai trabalhar aqui, é um exemplo de uma base de dados de uma instituição financeira alemã que disponibilizou esses dados dentro da base de datasets, né? Uma base de dados lá da UCI, da Universidade da Califórnia, Irvine. E os dados que a gente tem nesse dataset são essas 21 colunas, tá? Aqui tem aproximadamente, tem exatamente 1000 registros, 1000 linhas, que no caso aqui a gente chama de observações, e possui 21 colunas, que no caso aqui a gente chama essas colunas de variáveis. Cada uma dessas colunas é bem nomeada do call 1 até o call 21. Dentro daquele link da UCI que está lá em cima, você consegue ter a descrição do que são essas variáveis. Então, o que é a variável call 6, se o cara tem tido capitalização ou não. A variável call 20, se ele é um trabalhador estrangeiro. Call 21, risco ao crédito. E o que a gente está buscando, que esse dataset ele é todo explicado para isso, a gente está buscando encontrar essa variável de risco ao crédito. O que a gente vai fazer nesse processo? A gente vai olhar esses 1000 registros que eles disponibilizaram, a gente vai olhar as 20 primeiras colunas desse cara para poder falar qual seria um cara que é um bom pagador, um cara que é um mau pagador. Para quê? Para me ajudar, para me dar um suporte na tomada de decisão, para que eu fale para o cara, olha, o operador do banco empresta dinheiro para o Nogari porque ele é um mau pagador. Ou melhor, o cara do banco empresta dinheiro para o Nogari porque ele não paga. Então ele vai ter juros para cacete para pagar para você depois. Isso é uma opção que o banco vai decidir se ele, por eu não ser um bom pagador, se ele vai emprestar ou se ele não vai emprestar. Isso aqui é uma ferramenta para ajudar a gente a tomar decisão. Isso não vai tomar decisão por nós, só vai nos ajudar a tomar decisão, tá? Então, essa é a dinâmica do processo. Então a gente vai fazer uma demo agora, olhando aqui o processo de pegar os dados, moer esses dados nesses dois grupos, né, no grupo de análise do que a gente vai fazer com um bom pagador, o que é um mau pagador, trabalhar nesse cara e falar, olha, esse aqui é o resultado, empresta dinheiro ou não empresta dinheiro. A gente vai ver como que esse cara operaciona dentro do processo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma conta no Azure Machine Learning que esteja habilitada já para a gente trabalhar com uma conta no Azure que seja habilitada para trabalhar aqui dentro do Azure Machine Learning. Ah, puta, eu não tenho cartão de crédito, não quero criar minha conta no Azure, como que eu faço? Você consegue se logar numa versão gratuita desse cara para desenvolvimento. Ela fica aberta por uma sessão por 8 horas e você não precisa nem registrar o seu processo. No final do dia, lá depois das 8 horas, o que você fez, você perdeu. Simples assim. Mas você não precisa se registrar se for o caso. Tá? Bom, dentro da ferramenta aqui, o que a gente vai fazer é começar um novo experimento. Toda e qualquer operação que a gente faça dentro aqui do Azure Machine Learning, que seja relacionada a criar o nosso modelo, identificar algum processo deles, a gente chama de experimento. Essa galeria daqui, se a gente olhar essa Cortana Gallery,
tem uma porrada de exemplo para que a gente possa seguir. Exemplos de empresas, tipo a Microsoft, e exemplos de pessoas como nós que publicamos nossos algoritmos, nosso modelo preditivo. Tomem cuidado. Um ponto importante. A gente consegue publicar aqui dentro. Então, se você está estudando processos, está olhando como outras pessoas resolveram problemas, pode ser que essas pessoas que publicaram aqui dentro também estão estudando e publicaram alguma coisa errada. Então, tomem cuidado para olhar alguma coisa que seja publicada aqui. Ou de pessoas que vocês conhecem, ou de empresas, que normalmente a empresa tem um nome a zelar, muito mais que o Diego Nogara. Então, olhem quando vocês forem publicar ou estudar alguma coisa ali, o que vocês estão pesquisando de fato, tá? Bom, dentro aqui do experimento, quando a gente começa o nosso experimento, a gente tem do lado de cá vários módulos prontos. Esses módulos nos ajudam a criar o processo que a gente vai sair da minha coleta do dado até o momento que eu estou escrevendo, seja ele em tempo real ou seja ele em batch. Os algoritmos que nós temos disponíveis. Eles estão separados em 4 grupos aqui dentro. Detecção de anomalia, classificação, cluster e regressão. Justamente os 4 grupos que eu falei para vocês, que estão naquela pirâmide, não necessariamente numa ordem cronológica, tá? Esses caras aqui, reparem só, dentro de cada um desses grupos, o que a gente tem são vários algoritmos. Por exemplo, o algoritmo mais comum da gente trabalhar com a parte de clusterização são os algoritmos de caminhos. Algoritmo que tira, ele calcula a distância central, a distância do centroide para cada um dos pontos para poder identificar a quantidade de casos que a gente quer. E para regressão, que é para a gente criar processos que eu consiga analisar várias variáveis independentes. Para me dar o valor de uma variável dependente, eu tenho vários algoritmos para montar aqui. Cada um desses algoritmos, ele por trás é uma equação. Por trás é uma equação matemática que vai resolver, vai receber uma porrada dessas variáveis e vai analisar aquele dado para mim. E vai me dar um resultadinho. Pum. Isso aqui. Esse é o resultado da sua classificação. Para vocês terem uma ideia, são algoritmos como esses. Aqui eu tenho... Cadê o... Vou pegar uma regressão simples, cara. Regressão linear. Esse é o algoritmo de regressão linear. Puta, caralho, é muito difícil dessa porra. Não precisa se preocupar. Isso aqui entendi. Isso aqui você vai precisar desenvolver se você quiser fazer algum tipo de melhora no algoritmo. Melhora na equação. Não quero fazer nenhuma melhora na equação, quero usar o que está pronto. Você vai puxar o algoritmo de regressão linear bivariada lá do Azure Machine Learning, isso aqui vai estar pronto. Ele vai pegar, sabe qual que é a variável X, que está buscando, vai categorizar, vai informar para ela o que você quer fazer. Ele vai jogar isso aqui dentro dessa equação e vai te dar o resultado. Pô, você não precisa aprender matemática. Obviamente, a gente que está estudando Machine Learning, a gente vai aprender isso aqui, vai aprender a ler esse cara, porque para a gente é importante mexer nesses algoritmos para tentar adequar cada vez mais a minha equação matemática para o meu dado. Só que tem um outro ponto aqui. Se a gente adequa demais a nossa equação para um processo desse daqui, eu super especializo a minha base de treino, eu abro precedente para ter erro na minha base de produção. É um outro ponto que não vai dar para a gente falar sobre isso aqui, mas caso alguém queira falar mais sobre isso aqui, depois a gente conversa. Mas são coisas nesse sentido. Então, olha só, outro ponto interessante aqui. Eu tenho a regressão logística. Por mais que o nome seja regressão, o resultado que eu tenho numa regressão logística não é uma regressão de fato, é uma classificação binária. Ele dá um true ou false para mim no resultado da minha análise. Tá? Então, assim, super importante saber que tipo de problema nós temos que resolver. E a partir do tipo de problema, nós vamos para dentro de um processo aqui para identificar qual é o melhor algoritmo e vamos usar esse melhor algoritmo. Vamos lá. Dentro aqui do meu processo, eu tenho então aqui um exemplo desses, né? Uma rede neural, uma árvore de decisão, tudo isso para fazer regressão. Olha aqui em classificação.
de novo, árvore de decisão, de novo, rede neural. Porra, mas você falou que é um algoritmo para cada um desses caras? Sim, é. Só que eu tenho implementações desses caras específicas para classificação, implementação desses caras específicas para classificação. Então, temos que saber, o ponto mais importante daqui, para a gente usar um Machine Learning as a Service como esse, é a gente olhar esses caras e falar, beleza, eu sei o que eu quero trabalhar. No caso desse do exemplo que a gente vai trabalhar aqui, que é a classificação para falar, empresto dinheiro ou não empresto dinheiro para quem está solicitando, é uma classificação binária. Eu estou pegando um monte de informação, inclusive informações não numéricas, para poder falar, ó, esse cara é um bom pagador ou um mau pagador. Ou empresta dinheiro ou não empresta dinheiro para ele. Tá? Vamos lá. O link que eu passei para vocês ali em cima é da UCI dessa base aqui. Dessa informação dos dados de créditos da Alemanha. Aqui embaixo explica como que funciona cada uma das variáveis. E o que a gente está buscando na nossa variável preditiva é justamente esse resultado. Se o algoritmo me retornar que não é o valor 1, ele é bom. Se retornar que é um 2, é ruim. Tá? E aqui eu tenho cada uma daquelas 20 variáveis, aqueles 20 atributos, aquelas 20 colunas da nossa base, está aqui falando o tipo de dado que ela tem. É um dado numérico, é um dado qualitativo, e o que é seria um dicionário de dados desse meu modelo, para falar isso aqui é isso, aquilo outro. Tá? Quando a gente pega essa base e olha, o que a gente tem dentro desse dataset é justamente esse tipo de informação. As 20 variáveis aqui, e o nome e o valor, né, de cada uma delas. Seja variável categórica ou variável numérica, beleza? E aqui eu tenho o dado falando se ele é um bom pagador ou um mau pagador, baseado em cada uma dessas 20 colunas que a gente tem. E aí ele fala, esse cara aqui é um bom pagador, esse aqui é um mau pagador, bom pagador, e assim segue. Então isso que a gente vai usar dentro do nosso processo para o algoritmo calcular esses caras todos, baseado nessa porrada de coluna que eu estou trabalhando, para que ele me chegue e fale assim, olha, para os caras do 1, eu interpretei isso aqui e deu esse resultado. Para os caras do 2, deu esse resultado. Vamos fazer a classificação. Tá? Essa base de dados, se vocês quiserem buscar aqui dentro desse experimento novo que nós estamos criando, se você buscar aqui nessa área de busca no canto superior esquerdo, vocês conseguem identificar esse cara e olhar aqui por German Credit Card. Ele está dentro de uma área de exemplos desses datasets. Então você vai pegar esse cara aqui, que no fim das contas ele vai acessar, ele na verdade já está acessando, ele trouxe para a memória daqui do ambiente do estúdio do Azure Machine Learning aquele valor e vai ficar disponível aquelas 21 colunas com aquelas 1000 linhas que a gente está buscando. Para cá, beleza. Se eu olhar esse meu valor aqui, se eu visualizar o que eu tenho de informação aqui dentro, ele vai mostrar para mim justamente aquelas 20 colunas e as minhas variáveis. Tá? As 21 colunas e as 1000 observações que a gente tem. Beleza? Só que ela está com uns nomes ainda estranhos, né? Coluna 1, coluna 2, coluna 3. E como eu tenho essa informação aqui, falando o que é cada uma das colunas, aqui. Eu tenho aqui a descrição de cada uma das colunas. O que eu fiz? Eu já peguei esse cara, joguei no arquivo TXT aqui, que tem o nome de cada uma desses caras já em português para a gente poder olhar. E eu vou transformar aquelas colunas que eu tenho dentro do meu Azure Machine Learning nesses caras aqui que são mais fáceis da gente identificar. Então aqui dentro, eu posso puxar um cara chamado Edit Metadata. Pego aqui. Crio um fluxo saindo da minha origem, que é aqueles dados, indo para esse novo módulo, que é do Edit Metadata. Escolho para ele, informo para ele quais são as colunas que eu vou trabalhar nesse novo metadata. Dou OK, colo as linhas aqui embaixo e segue a vida. Se eu executar agora e olhar novamente a forma como está sendo a saída do meu modelo, eu tenho aqui agora aquela mesma visualização das 21 colunas, só que em vez de estar col 1, col 2, col 3, está o nome de cada uma delas. Para eu poder olhar para cá e identificar quais eu vou trabalhar, quais eu não vou trabalhar. De uma forma muito mais simples do que saber o que é col 1, col 2, col 3. Outra coisa que a gente pode trabalhar aqui
é a questão de dar uma olhada nos dados sumarizados. Eu posso pegar esses dados aqui, para quê? Para poder trabalhar com o ambiente estatístico e escolher quais são os melhores variáveis ou não para eu colocar no meu modelo preditivo. Vamos executar esse cara. Quando tem essa saída do meu Summarize Data aqui, ele está aplicando várias equações ou vários processos estatísticos dentro da minha variável, ou dentro das minhas variáveis, para identificar quantidade de valores únicos, quantidade de valores inexistentes, valor mínimo, valor máximo, média, o desvio da média, o primeiro quartil, a mediana aqui do lado, né, que é o segundo quartil. Eu tenho várias informações estatísticas que eu posso trabalhar para olhar esse cara aqui. O que isso aqui é importante para a gente? Por exemplo, eu olho uma variável dessa daqui, que eu vejo, sei lá, vamos pegar um outro exemplo qualquer aqui. Vamos voltar aqui. Eu quero ver a distribuição desses caras aqui da coluna 20, que é o cara que trabalha, que é o trabalhador estrangeiro. Olha a distribuição que eu tenho de valores desse cara. Para esse meu conjunto de dados aqui, trabalhador estrangeiro é uma boa variável ou não para deixar no modelo preditivo? Olha a distribuição de valores dela. Eu tenho 1000 elementos, 963 elementos está respondendo aqui o A201 e apenas o restante aqui são mais 37 elementos respondendo aqui o A202. Essa variável é uma variável boa ou uma variável ruim para o meu modelo preditivo? É uma variável ruim, porque o meu modelo preditivo vai puxar em 96% das vezes, esperando que, para esse cara ser um bom pagador ou ser um mau pagador, depende do resultado desse cara, ele vai procurar isso aqui para ver se faz sentido ou não. Ele vai tendenciar o meu modelo preditivo para emprestar ou não emprestar dinheiro baseado numa variável dessa. Se eu não tenho uma distribuição muito boa, ou se eu tenho muitos registros inexistentes na minha variável, ela é uma variável ruim para ser analisada, porque ela tendencia demais o meu processo, ok? Então, uma variável que a gente poderia tirar do nosso modelo. Eu não vou tirar ela daqui, porque, para vocês entenderem a ferramenta, vamos seguir nessa vida. Então, são coisas que possíveis de trabalhar, tá? Outra coisa que nós fazemos aqui dentro para poder validar se esse nosso dataset está funcionando bem ou não, é trabalhar com a própria validação do meu modelo, olhando a forma como a gente está trabalhando em cima desses dados. Tem um módulo aqui chamado Split Data. O que esse módulo faz? Ele separa o nosso conjunto de dados, pega aqueles 1000 registros e separa ele em duas saídas. Ele está recebendo, né, essa entrada dele aqui tem com 1000 registros, ele está tirando para mim duas saídas. Eu vou colocar qual que é o fator de separação que eu vou utilizar nesse cenário para poder colocar e para ter, dentro do que a gente está falando aqui de treino no meu modelo, um modelo de treino e um modelo de teste. Por que usa esses caras? Para poder criar um modelo preditivo, ver o resultado que ele está tendo e vou testar com uma parte desses dados que não foram encostados pelo algoritmo ainda, para o algoritmo me falar assim, olha, esses dados aqui, eu estou falando que ele é um bom pagador ou um mau pagador, um bom pagador ou um mau pagador. Como eu sei, porque aqui nesses dados eu sei quem que é um bom pagador e quem que é um mau pagador, eu estou olhando ali embaixo e falando assim, ó, compara o valor que eu tenho real versus o valor que eu tenho no meu algoritmo. Vamos ver a performance desse cara. Para isso que a gente usa essa questão da separação do dado para poder trabalhar em cima aqui desse momento. Normalmente, esse split data, a gente faz um fator, faz uma separação dos dados dele em uma proporção de 80-20 ou 70-30. Depende da literatura que vocês estiverem observando. Eu vou colocar aqui com 80-20 para facilitar, porque eu estou acostumado a trabalhar com 80-20. Isso aqui é só a quantidade de valores desse dataset de treino, que a gente já sabe qual que é, tem aqueles 1000 registros, que eu estou separando para colocar 80% aqui desse lado e 20% desse lado. Tá? É isso que a gente está fazendo, separando esses dois blocos de informação. Beleza? Fechado isso daqui, o que a gente vai fazer é colocar o nosso algoritmo para treinar. Para treinar o modelo. Eu vou usar um cara aqui chamado Train Model.
esse cara recebe dois valores. O primeiro deles é o conjunto de dados e o segundo é o algoritmo. Eu tenho vários algoritmos de classificação. Eu coloquei ali para ele buscar para mim o toClass, que é justamente para me retornar algoritmos que tenham duas classes. Ele me traz esse monte de algoritmo pronto para trabalhar com o toClass. Escolha um deles aí. O Random Forest? Ou Decision. toClass Decision Forest. Cadê o Decision Forest? Aqui. Vamos lá. Decision Forest. Simples assim, você está colocando o Decision Forest para funcionar no seu modelo preditivo. Bom, tem Forest aqui. Ele tem. Em algum lugar que tem o processo do algoritmo ali naquele material tem as árvores de decisão. Aqui o que a gente está fazendo? Colocando uma árvore de decisão, um processo derivado de uma árvore de decisão, aplicado a 80% daquele conjunto de dados que a gente tem. Então, daquelas 1000 linhas, eu estou pegando 800 linhas para rodar em cima daquele algoritmo para a gente trabalhar. Repara que ele tem um alerta aqui. Esse alerta é justamente falando assim, cara, beleza, você falou para mim qual que é o seu conjunto de dados, você falou para mim qual que é o algoritmo que você quer utilizar, me fala aqui qual que é a coluna que eu tenho que predizer, que é no caso aquela coluna 21, que é a coluna do risco ao crédito. Eu preciso informar para o meu algoritmo qual é a coluna que ele vai utilizar para fazer a predição. Então ele vai olhar todas as outras, menos essa, porque é a coluna que eu quero, que é a coluna de risco ao crédito. Beleza? Nesse momento, o nosso algoritmo vai trabalhar, vai começar a receber os dados, vai separar 80%, vai aplicar esse cara. E o que eu faço a partir daqui? Eu posso verificar, né, fazer uma validação da pontuação que esse meu algoritmo está respondendo. Essa pontuação aqui, o que ele faz? Ele valida a pontuação contra aqueles 20% que eu tinha. Nesse momento aqui, se eu rodar meu algoritmo, meu processo, ele vai fazer justamente, coleta os dados, separa 80%, renomeia as colunas, separa 80%, aplica o algoritmo e valida com os 20% que sobraram. Com esses 20% que sobraram, ele vai tirar para mim o que a gente chama de matriz de confusão, que vai estar aqui embaixo no próximo bloco que a gente vai olhar. Esses caras aqui, eles trazem para mim duas colunas novas. A gente tem aquelas 21 colunas de dados e eu tenho 23 colunas agora dentro do meu modelo preditivo. O que são essas 23 colunas? As 21 que eu já tinha, mais a coluna do Score Probability e do Label Probability. Aqui o Score Label e o Probability Label. E o Score Probability. O que são esses caras? Para essa coluna inteira, para essa linha inteira aqui, eu sei que o dado que eu tenho de risco ao crédito é o dado 2, que naquele caso lá é o dado falando que ele era um mau pagador. Só que o meu algoritmo calculou essa cara aqui e falou, meu, eu emprestaria dinheiro com um fator de 0,37. Por quê? Porque ele é um valor de classificação binária. Ele vai classificar esses caras e vai ter o resultado da minha análise. O que for abaixo de 50%, porque isso é a configuração padrão, o resultado desse meu processo, da equação, der um resultado abaixo de 0,5, ele vai jogar para 1, resultado acima de 0,5 jogar para 2. Reparem, todos que tiverem com 0, alguma coisa abaixo do 0,5, ele vai classificar como 1. Por quê? Porque esse cara é um bom pagador dentro do processo. Vamos olhar o resultado que está isso aqui. Como que eu faço uma avaliação desse meu resultado? Para ele poder olhar de fato, né, fazer essa comparação desses registros. Quando eu faço a comparação para olhar o meu Score Probability, ou Label Probability, versus aquela coluna do risco ao crédito, ele vai trazer para mim o que a gente chama de matriz de confusão, que é esse cara que está gerando aqui dentro do meu módulo de avaliação. Esse módulo do Evaluate, se a gente olhar o processo aqui, ele tem para mim a matriz de confusão, que está aqui embaixo, e ele calcula para mim os resultados, true positivo, true negativo, falso positivo, que são importantes para a gente entender o quanto a gente acertou ou errou naquele modelo,
com base nesses quatro dados aqui, ele classificou, fez essas contas para a gente ver se a acurácia, se a precisão, se o F1 score ou se o recall, eles estão decentes ou não. Não vou entrar no mérito do que são essas contas. Isso é super importante para a gente fazer o processo, mas a gente não vai ter tempo para isso. O importante aqui, a gente ver, por exemplo, o comparativo de resultados. True positivo e true negativo. Esses caras são os mais importantes para a gente olhar dentro de uma classificação binária. Não que esses outros dois não sejam, são extremamente importantes também. Mas o que a gente busca é ter o máximo de elementos nessa diagonal. O que é o true positivo e o que é o falso, o true positivo e o true negativo? True positivo. O meu algoritmo tinha o dado positivo. Nesse caso ele identificou o positivo sendo 2 e o negativo sendo 1. Foi arbitrário dele colocar esses caras aqui. O que ele fez? Pouco importa para o algoritmo se aqui está 2, aqui está 1, se aqui está S, aqui está N, se aqui está 0, se aqui está qualquer coisa. Eu tenho dois valores, o valor A e o valor B. O que é o true positivo? Quando ele tiver um label que seja positivo, vamos supor que seja 2, quantas vezes o meu algoritmo pegou aqueles dados de treino, aqueles 200 valores que eu tenho, e acertou como sendo 2? Ele vai calcular esses caras e colocar aqui. True negativo, tá aqui, é o label 1. Quantos daqueles 200 caras o meu algoritmo calculou o processo e respondeu que ele era 1, que no caso é negativo. Ele acertou o negativo, é o true positivo, então ele tem o label positivo, ele acertou. O true negativo, então o label negativo, ele acertou o negativo. Esses dois caras são as diagonais principais que a gente busca. Falso positivo e falso negativo. Esses caras são importantes por quê? Falso positivo, eu tenho o meu label original falando que ele é 1, e o meu algoritmo falou assim, ó, ele é 2. Ele é um falso positivo. Fiz exame de doping, não estou sujo, não estou dopado. Meu exame falou, olha, você está dopado. É um falso positivo. Tá? O falso positivo existe bastante até em determinados tipos de exame. Tá? O falso negativo é muito difícil de ser pego. O falso negativo é o cara estava sujo de doping, isso é dado que eu tenho, eu sei que o cara está sujo de doping, só que deu negativo. Só que olhando para o meu dado eu sei que é um dado negativo, é um falso negativo. Então ele errou nesse caso aqui 30 vezes. O falso negativo para esse conjunto de dados aqui a gente nunca vai pegar, porque é o que a gente espera que seja. Eu fiz o exame de doping, meu exame não pegou o doping. Beleza, para o órgão avaliador, tá ótimo que não pegou o doping. É isso que eu espero de um atleta. Não, eu não sou atleta. Mas é isso que eles esperam do atleta. Não ter o... Só a parte do dó. O dó, a parte do dó, sim. Só tudo dá falso positivo. Então assim, é super importante a gente ter essa segmentação e saber que esses caras aqui são os que a gente está procurando. E esses dois aqui são importantes para a gente tentar mitigar a quantidade de problemas que nós podemos ter com essas análises. Então olhando para esses caras aqui, a gente calcula um monte de coisa e vê a acurácia, a precisão, F1 score e recall. Com base nesses caras, nessa matriz de confusão, a gente gera uma curva que estava ali em cima, chamada ROC. A partir da curva ROC, a gente tem um outro cara chamado AUC, que é a área under the curve, que é a quantidade de valores ou de possibilidades corretas dentro da minha análise, para poder falar, esse cara está certo ou está errado. Então, nesse segmento que a gente está olhando aqui, a gente tem 77,6% de valores acertados, tanto positivo quanto negativamente. Beleza? A curva dele deu essa curva que a gente está vendo aqui. Se eu colocar um outro algoritmo qualquer aqui, para fazer comparação nesse meu cenário, vamos lá, fala um outro algoritmo qualquer aí, dessa two class alguma coisa. Jungle. Decision Jungle? O que eu vou precisar fazer aqui? Exatamente o mesmo tipo de processo que eu fiz aqui na outra lateral. Eu estou com o meu algoritmo aqui, eu vou pegar o meu train model e o meu score model, vou copiar e colar aqui. Vou pegar os 80% dos dados, vou jogar para o meu modelo de treino, vou pegar o algoritmo, vou jogar para cá, vou pegar a saída e vou colocar aqui no meu evaluate model. Nesse momento, preciso colocar os 20% aqui, senão ele não vai. Nesse momento, quando eu rodar o meu experimento aqui, o que ele vai fazer? Ele tem esses dados desse primeiro algoritmo já calculados e armazenados na saída. Ele vai fazer o processo desse novo modelo que a gente está colocando aqui, comparando o Decision Forest com o Decision Jungle,
rodando esses caras aqui e vai fazer a avaliação dos dois juntas para ver qual dos dois tem a melhor performance. O resultado dos dois foi bem próximo, tá? A gente olha aqui nessa curva ROC, que o resultado dos dois foi muito parecido, porque os dois derivam de uma árvore de decisão, um sendo um pouco mais especializado que o outro. O importante daqui é a gente olhar esse cara, o AUC, porque ele me dá o valor real do quanto que esse cara está cobrindo o meu resultado. Então o algoritmo azul, que é o processo que está no meu algoritmo da esquerda, ele está cobrindo 77,6. O meu algoritmo vermelho está cobrindo 77,3. Ele está muito próximo. Fala, Jornal. Nesse caso seria legal comparar, às vezes, esse ou um de árvore com um de outro tipo, um cluster, alguma coisa. Sim, a ideia é essa. Mas, pô, a gente sabe o que a gente está fazendo com esses dados. A gente tem que, obviamente, tem um monte de processo que a gente está pulando aqui, tipo, de remover as variáveis, limpar, tem um monte de coisa para fazer. Mas o importante é que nesse segmento, rapidinho, para a gente olhar é escolher aqui qual está sendo o melhor resultado. Puta, vou tirar o meu Decision Forest aqui, o Decision Jungle, que foi o piorzinho, vou colocar sei lá, regressão logística. Vou rodar esse cara. Quando eu rodo esse processo, olhando uma árvore de decisão versus uma regressão logística, a gente vai ter um resultado diferente. Eu tinha 77,6 de resultado no meu Decision Jungle, do Forest, e estou olhando agora o resultado que eu vou ter nessa minha classificação com a regressão logística. Ao olhar esse resultado e comparar a avaliação dos dois algoritmos, eu tenho como dizer qual dos dois está sendo melhor, baseado naquela AUC, o Area Under the Curve, que eu tenho calculado com base em cada uma das minhas matrizes de confusão. Então, ao olhar esse cara, eu decido, vou usar um algoritmo aqui. Foi pior do que o outro ainda. Vou usar o algoritmo, não preciso trabalhar, e dá para fazer uma porrada de coisa aqui dentro. Ponto importante daqui, pego esse cara, botão direito aqui, Train Model, Save it as Trained Model. O que ele vai fazer? Ele já entendeu que esse algoritmo é o algoritmo mais apropriado para esses dados que a gente está trabalhando. Eu vou criar, vou empacotar, vou encapsular esse cara num modelo novo. Ao encapsular isso dentro do modelo, eu posso chamá-lo, como não vai dar tempo de fazer o resto, eu posso trabalhar aqui. Eu uso aquele cara que a gente acabou de treinar, né, que a gente chamou ele, a gente criou o modelo preditivo desse cara, criou a DLL, criou o processo encapsulado, joga para cá, tem os meus dados entrando, faz o score e eu tenho a saída. Essa saída, eu tenho ela para um processo batch, que é o que a gente está vendo aqui, que eu estou recebendo um conjunto de dados para trabalhar. No caso, eu peguei os mesmos dados só para exemplificar, né? Eu tenho o mesmo dado ali, e eu tenho a saída ali, eu tenho o export data, que eu posso jogar isso no CSV, salvar isso numa tabela do Azure, salvar isso num SQL On-Premise, onde eu quiser. O SQL On-Premise ainda está em preview, tá? Eu salvo onde eu quiser esse cara. Então, só para vocês verem aqui. Não estava aparecendo, mas ok. Então eu consigo fazer esse processo, ou aqui embaixo, eu mudo esse cara para um processo de web service. Reparem que agora o que ficou habilitado foram as duas caixinhas azuis, permite que eu faça interação via REST API com esse cara. Aqui embaixo, eu consigo publicar esse cara para um algoritmo, para um web service. Então esse processo todo que nós estamos olhando aqui, ao fazer a publicação desse cara, ele cria para mim um web service já pronto, já calculado para este algoritmo, para esse modelo preditivo. Esse web service está aqui. Quando você faz a publicação dele, né, e vem para cá, para esse menu de web service aqui, aqui eu tenho uma chave dessa minha API. Então essa chave é super importante para que a gente faça o consumo do meu dado, falando, olha, sou eu mesmo que estou acessando essa REST API. Eu tenho os caminhos dela aqui. Dentro do meu request response, que já está pronto também, o Azure traz para a gente pronto esse cenário. Deixa ele carregar aqui. O que ele faz aqui? Ele me traz todos os exemplos de como que eu poderia trabalhar com esse cenário, fala quais são os inputs, quais são os outputs, explica um monte de coisa e traz códigos prontos para mim, em C#, em R e em Python. Se eu pegar esse código aqui em R
né? Vou pegar aqui o código em R. Peguei, copiei ele, joguei aqui no meu R, voltei aqui no meu ambiente, peguei essa minha chave, copiei, venho aqui no meu R e coloco a chave aqui nesse campo, né, que está aqui o JA2E9, colo a chave aqui. Ao rodar esse processo, né, deixa eu zerar esse cara, zero aqui. Aqui eu estou passando, né, para coluna 1, coluna 2, 3. Eu peguei uma daquelas linhas do meu algoritmo para colocar aqui. Passei esses caras. Vou chamar. Eu estou fazendo exatamente o código que está lá disponível lá no Azure Machine Learning. Rodei, peguei o resultado aqui. Com base naqueles caras que a gente olhou do valor, isso aqui é o resultado que ele traz. Do score label e o score probability. Então ele está me dando o resultado que vai ser 1 com uma propensão de 0.0062. Pô, isso aqui é bom ou ruim? Isso aqui não tem o bom ou ruim. Isso aqui é um resultado que ele vai me ajudar a tomar decisão. Ao momento que eu faço o input, o Lucas de novo está vindo pedir dinheiro emprestado aqui na minha instituição financeira. Eu vou pegar todas aquelas 21 variáveis que eu tenho, que eu preciso, coloco os dados do Lucas nessas variáveis e falo para o algoritmo, cara, me calcula, me dá o resultado. O que ele vai voltar para mim é justamente esse cara que está aqui embaixo. E a partir desse resultado aqui, eu falo, o sistema me entrega e fala assim, ó, esse cara é o 1 com esse número aqui. Eu, como desenvolvedor de software, posso liberar ou não o empréstimo para que o botão fique habilitado ou não e falar, cara, salva o empréstimo que o Lucas pediu. Eu posso fazer isso em tempo real. Nesse caso, você está fazendo em tempo real. Ele está batendo no meu web service, calculando o cara e voltando, me liberando o empréstimo ou não. Tá? Rola ou não? Não. Você vai liberar ou não? No way. Só para a gente finalizar, onde fica o C mesmo? Só, o C da onde? Do R? É um código de combine. Aqui tem dois links que são importantes para vocês. AKMS/ML Studio Overview, ele tem um caminho das pedras para você seguir e algumas das... Pessoal, vou colocar isso aqui no Redshare, tá? Não se preocupe em tirar foto. Ah, você quer tirar foto? Vou disponibilizar no Redshare daqui a pouquinho. Então tem esse link para vocês pegarem esse pôster, tá? Um PDF gigantão, vocês conseguem baixar por lá. E tem um outro que fala dos processos de algoritmos, como você pode escolher melhor o algoritmo para trabalhar em cima desse cenário. Isso acho que faz bastante sentido para olhar. Senhores, infelizmente não vai dar tempo de fazer pergunta e resposta aqui, mas eu vou estar ali fora, caso vocês tenham dúvida de alguma coisa, a gente fala ali fora, beleza? Senhores, obrigado pela paciência.